Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor sempre tem nos concedido e nós sempre estamos buscando nele a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Isso é de sobremodo excelente quando nós paramos um pouco para refletirmos acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é instruções, ela é a base para o crescimento e da vida de todo homem, de toda mulher de Deus que visa crescer, está cada dia sendo por Deus habilitado na sua palavra para que a sua vida seja moldada segundo a palavra de Deus. Eu quero falar com você neste momento acerca de uma parábola que Jesus ele conta em Lucas capítulo 18, versículo 1. Eu vou ler o texto para nós ter uma compreensão exata daquilo que Jesus ele quer nos transmitir, quer nos falar. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos e amigos ouvintes que aqui é uma palavra deliberada, não é uma narrativa. Foi uma palavra que Jesus ele construiu. E aqui esses personagens foram algo inventado por Jesus para trazer ilustrações e ensinamentos acerca do reino de Deus. Então, volto a dizer, aqui é uma parábola, é uma palavra deliberada, não é uma narrativa, é uma parábola, aonde tem dois personagens nessa parábola. Observe que Jesus ele disse assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não me suceder que, por fim, não suceder coisa pior, e por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. A sequência do texto, no versículo de número 7, vai até o versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, dos que a ele clamam dia e noite? Ambos, embora pareça demorar em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É importante que Jesus ele está falando do dever de orar sempre. Jesus ele está mostrando aos seus discípulos a necessidade que há de estar sempre orando. Orar sem cessar. O dever de orar sempre sem esmorecer, não perca o foco. Você não deve deixar-se ser vencido pelo cansaço, ser vencido pelo desânimo, porque quando você está em uma batalha, quando você está em uma luta, quando você enfrenta um conflito, é lógico que pode vir o cansaço, a fadiga, o desânimo. Mas o que Jesus está mostrando para os seus discípulos é que
o dever de orar sempre sem esmorecer faz parte da vida do cristão, porque a nossa vida como cristão, ela só pode existir realmente, vida cristã, se for a base de oração. Se fazermos de fato a nossa oração, da oração, essa base, esse alicerce que venha alavancar a vida desse homem e dessa mulher de Deus. Então Jesus está mostrando uma coisa muito importante, é que nós devemos estar sempre com a nossa vida no altar, orando a Deus, e a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar, orar sem esmorecer. E isso é importante. E Jesus, ele apresenta aqui dois personagens, como nós lemos. Havia naquela cidade um juiz iníquo, um juiz maligno, um juiz cuja havia nas suas mãos um poder de decidir sobre a causa, sobre a vida de alguém. Um juiz cuja a sua vida pregressa, ele não temia a Deus. Jesus, ele deixa bem claro que não havia nenhuma preocupação naquele juiz em temer a Deus. Era um tipo de indivíduo que ele pouco se importava em relação a Deus. Ele não temia. Ou seja, ele fazia as coisas na sua vida deliberadamente, sem temor algum. E o próprio Jesus, ele diz, e ele não respeitava homem algum. Ou então você olha para um ser como esse juiz, era um ser realmente desprezível, no sentido de a sua vida, primeiro, não temer a Deus e não respeitar homem algum. Eu não vou dizer que era um juiz fora da lei, mas era um homem de uma prepotência. E o que me chama a atenção parece que Jesus, ele quer que nós sentimos raiva desse juiz. Quando ele diz, olha, havia um juiz naquela cidade que ele não temia a Deus. Além desse indivíduo não temer a Deus, ele não respeita homem algum. Parece que Jesus, ele está nos levando a sentir raiva desse juiz logo nessa palavra deliberada que ele está ali inventando, que ele está ali contando. Mas Jesus, ele apresenta também uma viúva. E essa viúva, ela tinha uma causa. Essa viúva, ela precisava que aquele indivíduo, que aquele juiz, aquele ser, cuja o seu coração havia uma malignidade terrível, um juiz ímpio. E Jesus diz que aquela mulher, aquela viúva, Jesus, ele traz um personagem dentro do contexto judaico daquela época, uma viúva. Ela já tinha sofrido percas de ter perdido o seu esposo e com certeza ela estava à mercê das pessoas naqueles dias, até na questão para ajudá-la. E agora Jesus, ele diz, olha, essa viúva, ela precisa desse indivíduo para que ele resolva a sua causa, para que ele julgue a sua causa. E o texto que lemos diz que, a princípio, o juiz não quis atendê-la.
O juiz, ele não fez questão nenhuma de atender uma viúva, de socorrer a viúva, de resolver a causa daquela viúva. Ele não se preocupou com isso. Parece que de antemão aquilo pouco importou para ele resolver a causa dela ou não, principalmente resolver a causa de alguém que, à vista da sociedade, não tinha tanta importância assim. Mas o que me chama a atenção é que a insistência daquela viúva levou um indivíduo a admitir algo a respeito dele mesmo. O que nós temos visto dentro do contexto sociológico, até os próprios psicólogos, eles dizem que o indivíduo cuja índole desse indivíduo é má, a sua vida é cheia de controvérsias, esse indivíduo jamais ele admitirá que ele errou. Pelo contrário, ele vai criar-se uma nova narrativa, uma desculpa que seja favorável a ele para que ele possa até justificar as suas próprias ações, mas jamais ele vai admitir algo a respeito de si mesmo. E Jesus diz que aquele indivíduo, daquele juiz, ele admitiu algo a respeito dele mesmo. Ele diz assim: eu não temo a Deus e eu não respeito homem algum. No entanto, essa viúva, ela está me importunando. Declaradamente, aquele juiz, ele admite a sua falta de compaixão, de amor, de caráter, de graça, sem nenhuma afeição, de graça nenhuma. Ele admite isso, ele diz: olha, eu não temo a Deus e eu não respeito homem algum. Dificilmente alguém na posição daquele juiz, com o comportamento que ele tinha, admitiria isso para si mesmo. E o juiz admitiu. E agora ele diz: olha, eu não temo a Deus e eu não respeito homem algum, mas esta viúva, ela está me importunando. Ou seja, essa viúva, vou usar a linguagem aqui, essa viúva está azucrinando a minha paciência. Essa viúva, ela está me tirando do sério. Ela está aqui diuturnamente batendo na minha porta, insistindo insistentemente para que eu resolva a sua causa. Apesar de eu estou parafraseando, de eu ser o juiz que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva, ela está me importunando. Eu vou resolver a causa desta viúva para que não me suceda coisa pior. É tão lindo essa passagem porque Jesus, no versículo 7, no versículo 6, ele diz que nós temos que atentar para a ação, para a atitude desse juiz. Observe o que diz o versículo de número 6 desta parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Ele está dizendo que vai resolver a causa da viúva para que não suceda coisa pior. O que Jesus está nos mostrando é que se um juiz, um homem que não há nenhum tipo de afeição de graça, não há temor de Deus no coração desse indivíduo, ele não tem respeito por homem algum. O que Jesus está nos dizendo, se um homem cuja vida e atitude é desta natureza e tem esta procedência, mas mesmo assim, essa pessoa decidiu por ele mesmo reconhecer quem ele é e ao mesmo tempo ele resolver a causa de uma pessoa que aos olhos da sociedade não tinha valor algum.
Então alguém que a sua vida era desprezível, e agora ele toma a atitude de resolver a questão de alguém, então alguém que não tem tanto valor sociológico, tanto na questão moral, mas ele decide fazer uma coisa boa. Ele decide agora fazer algo bom por alguém. O que nos prende a atenção é justamente nesse ponto, porque Jesus ele vai revelar algo tão imensurável, grandioso, que está além da nossa capacidade de discernir, de pensar, de entender. É que ele vai revelar coisa grandiosa. Se alguém que tem o comportamento daquele juiz e tem as mesmas atitudes e tem uma atitude dessa, ele decide fazer algo por alguém, algo bom. E Jesus no versículo 7 ele diz assim: quanto mais o vosso Pai Celestial, isso é lindo. Olha só o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está dizendo, se um juiz faz algo bom, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o Senhor Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. É importante nós observarmos que Jesus ele está dizendo, é o vosso Pai, Deus que é santo, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é grandioso, que é zeloso, esse Deus que faz, esse Deus justo. Ele fará por vocês. Ele fará justiça. Ele responderá às vossas orações, que os vossos filhos fazem dia e noite. Petições, orações que são levadas a Ele. Esse Deus que Ele é grandioso, Ele responderá. Ele vai resolver a causa de vocês. Porque Deus nem se compara a esse juiz. O que Ele está nos mostrando aqui nessa palavra é algo tão grandioso, é isso que nos alegra, que Ele diz que Ele clama dia e noite, embora pareça demorar em defendê-lo. Ele diz, esses filhos que clamam a Ele, e quando vocês estão clamando, vocês acham que está demorando atendê-lo? Uma resposta de Deus está demorando, mas eu quero dizer para vocês que Deus ele é o principal interessado em responder às nossas orações. Porque o nosso Deus ele é rico em misericórdia. O nosso Deus é Ele que nos dá esse entendimento e o que Ele quer é que nós nos achegamos a Ele. Que nós entregamos de fato as nossas vidas e passamos a conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus amoroso, esse Deus grandioso, que nós passamos a conhecer Ele de perto.
que nós possamos ter um entendimento de um Deus que se revela, que se relaciona. O que Jesus está nos mostrando é que através da oração, dessa busca incessante pela presença, por uma resposta, isso nos integra, isso nos leva, isso nos aproxima, isso nos traz e há uma proximidade com esse Deus, estreita uma relação e ao mesmo tempo você tem um entendimento de um Deus que é grandioso e ele é o principal interessado tanto em te abençoar, que você o conheça de perto, de uma relação mais estreita, de uma comunhão, de uma entrega sua a ele. Ele quer que você tenha esse entendimento, porque ele diz: eu sou o principal interessado em que você me conheça. E você só vai me conhecer quando você se esvaziar de si mesmo. Quando você abrir mão de tudo aquilo que te impede de uma proximidade. Quando você se desprende de tudo aquilo que não traz para você nenhum resultado satisfatório no que se diz respeito a uma busca por si mesmo. Mas o que Deus quer é que nós mantemos essa intimidade, essa busca. É por isso que no versículo de número 8, ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele diz: o mais interessado é Deus em responder você. O que está mais interessado em resolver a tua causa não é você quando apresenta, mas é Deus em socorrer você. Ele é o principal interessado em te acolher, em te abraçar, te perdoar, trazer uma solução para a sua causa. E Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, porventura, ele achará fé na terra? Ele achará alguém fazendo assim? Buscando, honrando, acreditando, esperando, perseverando, depositando nele a sua confiança, toda a credibilidade que você tem, que você dá a Deus? Quando ele vier, ele achará o meu povo com essa fé intacta, com essa fé que acredita no invisível, no sobrenatural, para que o Deus invisível ele se revele, ele se relacione, ele estreite essa comunhão, ele possa de fato estar presente aonde nós estamos, porque nós o invocamos. Queridos, é uma palavra extraordinária. Procuro palavras para definir o tamanho dessa grandiosidade, dessa revelação de Deus nesses dois versículos, 7 e 8. É algo tão grande que está fora, está além do nosso entendimento. Porque aqui está o cerne do Evangelho, do cristianismo, uma revelação grandiosa e profunda de Deus, para mim e para você. Quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele vos atende. Quero dizer para você que me ouve, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. O texto diz, parece que está demorando, mas na verdade não está. Não demora. As bênçãos de Deus, elas sempre chegam no tempo certo. Basta que nós acreditamos, que nós esperamos e que nós venhamos a cada dia
depositar nele a nossa confiança e a nossa esperança. Que Deus abençoe você, que Ele dê graça. E eu quero dizer para você, não desista da oração. Continue orando, acreditando, porque Deus Ele vai resolver a sua causa. Porque a sua causa está nas mãos do justo juiz. Não é do juiz iníquo, não, é do justo juiz, chamado Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Cristo Jesus. Quero te fazer um convite. Você que é membro da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, você que é membro do nosso grupo Luz do Mundo, eu te convido a tornar-se um inscrito no YouTube, no canal Ministério Luz do Mundo. Queridos, tem louvores abençoados, irmãs ungidas de Deus que louvam e que exaltam o nome do Senhor através do louvor. Mensagens de ensinos, como mensagens positivas, também estão lá. Se inscreva em forma de gratidão por aquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Agradeço a todos os inscritos e desde já eu quero agradecer também a todos, membros da página e também do Grupo Luz do Mundo. Que Deus abençoe você. Eu estarei orando pela vida de todos vocês para que o Senhor venha ampliar as fronteiras do seu ministério e que você venha crescer na graça e no conhecimento em nome do Senhor Jesus.